Vamos iniciar mais uma aula de matemática com a unidade temática de números. De acordo com a habilidade 3, nós vamos efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. Qual é o objetivo dessa aula? É representar a potenciação com expoentes fracionários sobre a forma de radiciação. Quais são seus conhecimentos prévios? Potenciação e radiciação. Você vê aqui nesse quadro que nós temos os símbolos matemáticos. Então, vamos lá. O que representa o C? É o índice da raiz. O que representa o A? É o radicando. E o B é o expoente do radicando. Logo, nós temos o radical, que é o símbolo para a raiz. Isso daqui vai ser igual a como base na potenciação, B como numerador do expoente fracionário e C como denominador do expoente fracionário. Vamos relembrar um pouco a potência com expoente positivo. Resolver uma potência com expoente positivo não costuma ser complicado. Basta multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes indicada pelo expoente. Se temos, por exemplo, a potência 3 elevado à quinta potência, basta multiplicar o número 3 por ele mesmo 5 vezes. Então, nós temos, nesse exemplo, o 3 representa a minha base, o 5 representa o meu expoente. Então, multiplicando o 3 5 vezes, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, totalizando 243. Até mesmo a resolução de potência com expoente negativo é bem simples. Basta aplicar a potência no inverso do número. Como? Vejamos esse exemplo. Se eu tenho 3 elevado a menos 5, onde o meu 3 é a minha base e o meu menos 5 é o meu expoente, eu preciso inverter o 3. Mas para inverter o 3, eu preciso transformar primeiro em fração. Então, como é que eu transformo em fração? Colocando 1 como denominador. Eu vou ter 3 como numerador e 1 como denominador. Fazendo o inverso desse número, o 1 passa a ser o numerador e o 3 vai passar a ser o denominador, formando 1/3 elevado à quinta potência. Ou seja, como é que eu resolvo 1/3 elevado à quinta potência? Eu multiplico 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Eu multiplico a base 1/3 5 vezes. Multiplicação de frações, eu multiplico primeiro o numerador. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Denominador agora, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vai me dar o 243. Então, a minha fração 1 sobre 243 avos é o resultado da minha potência de 3 elevado a menos 5. Quando a potência apresenta uma fração no expoente ou um número decimal? Vamos ver. Dada uma potência em que o A é real, bem como P e Q são inteiros. Então, nós temos A elevado a P sobre Q. Percebe-se que aqui eu tenho um expoente fracionário, então, onde o meu A é a minha base e o meu P sobre Q é o meu expoente da potenciação. Vamos ver o que representa cada um. Por exemplo, o numerador desse expoente, que é o P, ele vai virar o expoente do radicando da minha raiz. O denominador Q
do meu expoente, ele vai virar o índice do meu radical. Então, eu vou ter raiz Q, que é o índice, de A elevado a P, que vai ser o meu expoente. Para entender melhor essa definição, veja a resolução de alguns exemplos. Primeiro, eu tenho 7 elevado a 3/4, onde o meu 7 é a base e o 3/4 é o expoente fracionário, onde o numerador 3 dessa fração vai virar o expoente do radicando, da raiz. E o 4, que é o denominador desse expoente, ele vai virar o índice do radical, formando raiz quarta de 7 elevado à terceira potência. Como é que se resolve essa raiz? Primeiramente, nós vamos calcular o 7 elevado à terceira potência, que é a multiplicação de potências de mesma base. Aí nós vamos lá, 7 vezes 7 vezes 7. Multiplicando vai dar 343. Então, eu tenho raiz quarta de 343. Essa raiz quarta de 343, ela não vai dar um número exato, não vai dar um número inteiro. Logo, ela é aproximadamente 4,3. Fazendo a prova real, se eu multiplicar o 4,3 4 vezes, então 4,3 vezes 4,3 vezes 4,3 vezes 4,3, eu vou encontrar um número aproximadamente 343. Vejamos agora esse segundo exemplo. Ó. Sabendo que 0,5 é igual a 1/2, que é a representação em fração na metade, nós temos 4 elevado a 0,5, onde o 4 é a minha base e o 0,5 é o meu expoente. Transformando o 0,5 em fração, eu vou ter 4 com a minha base e 1/2 como meu expoente agora. Transformando em radical, eu vou ter o 2 como índice, né? O 2 como índice, e o 1 como expoente, formando raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, ela já é exata, então, ou seja, vai ser igual a 2. Fazendo a prova real, se eu fizer 2 vezes 2, eu tenho 4 como resultado. Ok? Obrigada. Até a próxima aula.